Oi, gente, tudo bem? Boa noite, hoje é sexta-feira, dia 16 de maio de 2025 e eu vou combinar dois livros aqui. O primeiro, Devocional Liderança, de John C. Maxwell, que está no dia 16 de maio, página 153, e o outro, A Bíblia em 100 minutos. Aqui, olha, mensagem 16. Os escritos Jó e Eclesiastes. O livro de Jó explora a questão do sofrimento imerecido. Ele fala de um homem rico e abençoado com uma grande família que tinha uma vida virtuosa e piedosa. Vou fazer o primeiro comentário, que eu acho incrível que o livro de Jó ele deixa claro que todo o sofrimento de Jó foi imerecido, como diz aqui no livro. Muito obrigado. Que não foi um sofrimento causado por pecado, mas é incrível como eu ouvi muitas e muitas pregações dizendo que não, Deus é justo, então não tinha como. Jó tinha, sim, né, algum pecado que causou tudo aquilo, e aí os pastores, os pregadores, enfim, seja qual for o título que eles carregam, eles sempre acham, sabe, como os amigos de Jó, né, eles acabam fazendo o mesmo discurso dos amigos de Jó, achando alguma coisa para justificar todo o sofrimento dele. Ele fala de um homem rico e abençoado com uma grande família que tinha uma vida virtuosa e piedosa. Enquanto Deus conversava com seus servos, Satanás apareceu e Deus elogiou Jó. Satanás, que atua como um acusador da humanidade, respondeu que a virtude de Jó se devia simplesmente à sua prosperidade. Deus então deu a Satanás permissão para molestar Jó, desde que não tocasse nele. Satanás privou Jó de sua riqueza e de seus filhos. Jó, embora afligido, aceitou sua sorte e disse: O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Depois, Deus permitiu que Satanás afligisse Jó fisicamente. Ele foi atormentado com feridas que se abriram da cabeça aos pés. Sentou-se entre as cinzas, raspando-se com um caco de louça. Quando 3 amigos foram visitá-lo, um terrível lamento irrompeu de Jó. Um após outro, os amigos tentaram explicar a aflição que ele sentia. O principal argumento dos homens era o de que, de alguma forma, Jó devia ter feito por merecer aquilo, o que Jó negou de forma veemente. Foi o que eu disse, há bastantes pregações que vocês vão encontrar de pastores que fazem a mesma coisa que os amigos de Jó. Por fim, Deus se revelou a Jó em todo o esplendor criativo de sua pessoa. Jó respondeu: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ele se submeteu ao Senhor, que o recompensou restaurando sua riqueza e dando-lhe outros filhos. Bom, agora essa parte acaba. Nós vamos para o devocional. Aqui falou o quê? A inveja, porque Jó tinha tudo. Então a inveja, né, de Satanás, a inveja dos amigos, a inveja das pessoas, a dor, o sofrimento imerecido, as perdas, o luto. E aqui no dia 16 de maio nós temos o doutor está aí. Então nós temos o remédio, que seria vindo do Salmos 37, de 3 a 9. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração.
Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele, com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Salmos 37, de 3 a 9. Você já teve a sensação de estar precisando de terapia? Se sim, então o Salmo 37 é para você. Sempre que você sentir a pressão da competição ou o desejo compulsivo de desempenhar bem, pare um instante e lembre das declarações desta passagem. Amém. Então, Jó, ele fala muito sobre doença, né? E pode ser uma doença emocional também, sobre perdas, decepção. Ele tem uma grande decepção com a esposa dele, né? Que questiona ele onde está o Deus dele, que não atende. E aqui diz: o doutor está aí. E qual que é o remédio? Né? O remédio é que você tenha fé, que você confie no Senhor, que você espere com paciência, como diz aqui, aguarde com paciência, que você rejeite a fúria. Quando vier no seu coração, quando o seu sangue ferver, você repreenda o demônio, entendeu? Quando vier a tristeza, quando vier a impaciência, a agitação, né? A insônia, o mau humor, você rejeita, você repreende. Aqui fala também para que você faça o bem enquanto isso. Faça o bem. Que você não fique aborrecido com o sucesso de ninguém, não se mire em outras pessoas, porque o seu caminho é o seu caminho, de outras pessoas é de outras pessoas. Não compare sua casa, o seu trabalho com de outras pessoas, tá bom? Não fique olhando para as pessoas que estão maquinando mal contra você, porque Deus vai cuidar dessas pessoas, entendeu? Então fica tranquilo. E eu não sei qual a sua situação de aflição, né? Algo semelhante a Jó. Talvez haja esses amigos que te julgam ou que podem vir a te julgar. Mas aqui, uma das coisas principais aqui que diz é: entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Então é entregar tudo a Deus, que Ele que vai decidir, Ele que vai acender a luz, Ele que vai fazer com que fique claro que você é justo, que você é inocente e Ele que vai decidir o seu caminho. O caminho é para onde você vai, de onde você sai, onde você fica, se aumenta, se diminui.
onde vai construir a tua casa, sabe? De onde virá, sei lá, o dinheiro do qual você precisa, de onde vem a sua esposa, o seu esposo, como virão os seus filhos, o milagre que você precisa, os amigos que você precisa, o dinheiro, não sei, a resposta, o sim. Então, tudo isso você deve entregar a Ele. Os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Uma das coisas, as pessoas sempre dizem, né, que Jó, ele confia imediatamente em Deus, eles sempre citam o quê? As últimas passagens do livro de Jó. E não, Jó, ele questiona muito. Durante todo o sofrimento dele, ele questiona demais. Até porque ele é questionado. Então, quando ele é questionado, ele se defende, né? Ele tenta se justificar. Mas quanto mais ele fala, pior vai ficando, porque os amigos não acreditam nele. Ele vai ficando amargo, ele vai ficando revoltado com Deus, né? Porque além do sofrimento real ali, tem as acusações que ele sofre injustas, né? Então, que cria outro tipo de sofrimento para ele, do qual ele não consegue se defender. Até o momento que Deus vem e fala com ele, né? Dizendo que ele não é Deus, que ele não faz ideia do que ele está fazendo, do que ele já fez, né? E que ele não tem conhecimento sobre nada da criação do mundo e nem da própria vida dele. E daí lá no finalzinho é que ele, sabe, ele como lá no começo, né? Eu vejo Jó em dois momentos bem confiantes. No início do sofrimento dele, né? Que ele diz, Deus me deu, Deus me tomou, glória a Deus, né? Ele diz, tá certo, ele deu, ele é que tem o direito de tomar. Só que no meio do caminho, eu acho que como o sofrimento demora demais para terminar, e talvez ele pensasse que em algum momento o sofrimento dele ia parar, porque assim, ele não perde tudo de uma vez, ele vai perdendo, cada hora é uma coisa diferente. E aquilo, quanto mais você perde, quanto mais as coisas ruins vão acontecendo, aquilo vai se somando e vai te sugando, te sobrecarregando de amargura, inicialmente de tristeza, decepção, sabe? E aí ele talvez começasse a se questionar, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu sempre tentei ser o mais correto, generoso. E enfim, ele realmente não tinha feito nada, né? E aí talvez ele achasse, né, que a esposa dele fosse apoiá-lo. Ela não apoia, né? Ela questiona onde está Deus, né? Ele também, naquele momento, ele também não sabia onde estava Deus, porque ele pensou, poxa, achei que Deus estava comigo e de repente eu perdi tudo. E até daí vem os amigos que choram com ele, choram por bastante tempo. Só que depois que eles param de chorar, talvez eles pensassem, eu vou ficar aqui chorando com Jó, já pelo que a gente conhece de Jó, homem honesto, homem de Deus. E todo esse choro que a gente está fazendo aqui, Deus vai se manifestar imediatamente. É capaz dele descer na terra e abençoar Jó. Só que nada acontece. Eles choram por 2 semanas seguidas, se eu não me engano, 14 dias, e Deus não se manifesta para Jó. Deus não dá um milagre para Jó. Deus não faz nada, Deus se cala.
E aí eles começam, obviamente, a buscar uma razão. E essa razão está em Jó, de algum pecado escondido que ele tenha, né? E aí que vem todas as conversas deles com Jó, né? Racionalizando alguma coisa que Jó teria feito, entendeu? Que Jó teria algo a esconder, que Deus, zangado com ele, tenha decidido cair uma sentença sobre ele, né? Tomando o que era dele. E então Jó, ele no meio do caminho, ele não suporta tudo aquilo, né? Porque eu acho que ele estava sozinho ali. Ele não tinha apoio, entendeu? Ele não tinha quem confiasse nele, quem o ouvisse. E ele até tinha, mas quem o ouvia não eram pessoas que o conheciam de fato, né? Ele achou que conhecesse essas pessoas, mas na hora que as coisas ficaram ruins, ele percebeu que ele nunca conheceu de fato essas pessoas, né? Nem ele conhecia essas pessoas, nem essas pessoas conheciam ele. E que era uma amizade só de bonança, só de primavera, não de outono e inverno. Só de cheia, não de estiagem, né? Mas aí no final, né? No final ele se rende, ele se entrega. E aí, depois de tanto sofrer, depois de tanto ser testado, Deus recobra tudo para ele em dobro. Tudo para ele em dobro. O meio do caminho é o momento mais difícil. Eu não sei se você está nisso. O meio é o momento mais difícil. Quando você está para entrar no deserto, você fala: uau, eu sou forte agora. Depois que você está lá dentro e já passou bastante tempo, sabe? E você já gastou todos os seus louvores, todas as suas orações, todos os seus jejuns. E Deus continua calado e as pessoas te acusando. Não é fácil esse momento do meio, entendeu? O início e o fim é fácil, é batata. Mais o início, né, do que o fim. Porque no fim ainda Deus está calado. Mas você está bastante cansado e o seu coração começa a perceber, olhando para trás, sabe? Com a consciência tranquila, que você fez tudo que podia. E você fez de coração. E você sabe do seu caminho, você sabe da sua busca, da sua santidade, quanto você tem se esforçado. Por isso que o final ele é mais fácil, porque no meio é normal, né? Depois que a gente faz muito esforço, que a gente espere algum resultado, e quando não vem, vem a ira, né? Vem a raiva, né? E aí esse é o momento do meio, de que você fez muito esforço, muito esforço, muito esforço. E Deus está calado. Mas tem que aguentar. Tem que suportar. Tem que suportar. Suporte. Só isso, suporte. Tá bom? E quando você suporta, não é só você que suporta. Muita gente vai suportar vendo futuramente que você suportou. Você vai dar força para muita gente.
tá bom? Pode ser que as pessoas te condenem, mas Deus não te condena, tá bom? Então fica tranquila, fica tranquilo. Deus te ama, ok? É só um momento, depois tudo volta ao normal. Tchau, Deus abençoe vocês.